Boa tarde, pessoal. Hoje é 11 de setembro de 2025, 17h37. Estamos aqui na facilitação das páginas 330 até a página 346 do livro Origens do Totalitarismo. A princípio seria a Thalita que iria facilitar hoje, mas ela não conseguiu chegar, deixou o recado. Então eu vou fazer a facilitação. Eu li, né? A não ser que alguém queira, tá, gente? Porque aquilo que eu disse, gente, eu trabalho com isso, né? Mas a oportunidade também até da pessoa improvisar. É a primeira vez que eu faço isso no Encontro de Estudos, que já tem 5 anos. Enfim. E também, gente, só faltam 2... Deixa eu já passar aqui o... Eu vou passar já a presença, até já tinha passado, vou passar novamente. Já tem a lista de presença aqui. Queria agradecer as pessoas que preencheram as 2 lacunas aí. São Consciência Solidária, são 15 páginas para ler em 50, 60 dias. Obrigado pela consideração em nome do coletivo. Só faltam 2, uma 27 de novembro e outra 4 de dezembro, gente. E eu vou finalizar o encontro. Sempre tem alguma emergência que aí sou eu que faço, né? Se ninguém quiser. Então, a gente vai justamente agora fazer essa facilitação das 330 a 348, né? A Hannah começa falando justamente da correlação comum entre o Império Austro-Húngaro e a Rússia czarista, né, no que se refere à relação que se tinha com o nacionalismo tribal, esse nacionalismo tribal primitivo, que é muito associado à ralé, né, que é essa força patriota meio numa certa compulsão, numa certo impulso um tanto, muitas vezes violento, né, e refletido, né, e fazendo tudo isso na situação, né, desse período na articulação com o movimento de unificação de vários países da Europa, né, destacando com especial destaque, como já dito, o Império Austro-Húngaro e a Rússia czarista, embora em alguns momentos fale da França, e dizendo, inclusive, que nesse movimento de unificação, as monarquias, então, predominantes, né, elas utilizavam nesse movimento de unificação uma força meio contraditória, né, de coalizão, para você unificar povos diferentes, né, regiões e povos que tinham às vezes uma língua em comum, uma historicidade em comum, mas que não eram unificados, colocavam um povo contra o outro, num jogo constante de dominação, onde um povo queria dominar o outro, e que isso, contraditoriamente, acabava aglutinando esses povos, esses subpovos, a partir dessa tensão que se estabelecia interna, né? Essa tensão de dominação criava um espaço interno, no qual, por exemplo, tchecos, antagonismo e exploração de tchecos pelos alemães, eslovacos pelos húngaros, rutênios pelos poloneses, isso ia criando uma amálgama, né, contraditoriamente, de uma relação, né, de dominantes e dominados, vínculos, né, e esses vínculos iam se sucedendo, porque era uma tensão constante, era um estado de apropriação, de dominação constante, isso ia criando essa historicidade, de uma maneira bem até sangrenta, porque são jogos de dominação, né, de exploração, e criando esse amálgama entre esses subpovos na constituição de uma unificação nacional, né? E traçando, assim, referenciais de diferença entre Alemanha e Rússia, né? Que, se por um lado se manifestava como um espírito de traição aos respectivos governos, né, que se estabeleciam, que regiam essas coletividades, né, por outro lado, não necessariamente essa traição era exercida de uma maneira direta, porque, por exemplo, era mais fácil induzir o povo alemão contra a burguesia, que propriamente contra o governo, e criando justamente essa nacionalidade tribal via enfrentamento da burguesia, ou como também era mais fácil colocar os camponeses contra os proprietários rurais. Obviamente, embora isso não fosse um embate direto com o governo, se enfraquecia o governo tradicional, né?
mas a partir desse nacionalismo tribal que criava essas polaridades, essas perseguições, essas tensões, né? Muitas vezes movidos por ideais divinatórios, né, de Deus, isso aí, o povo, né, Deus acima de tudo, não sei se vocês já escutaram falar isso, né? E criando a partir de um referencial cultural muito forte, né? E movido por esse impulso de massa da ralé, né? Impulso de massa da ralé gerando essa tensão dessas disputas, por exemplo, entre os pobres e a burguesia, entre os proprietários e os camponeses, né? Como motriz da unificação nacional, né? Sempre lembrando, eu lembro sempre da minha raiz italiana, que vocês sabem muito bem que a Itália e a Alemanha foram povos que se unificavam e ficaram relativamente recente, né? Alguém está entrando, peraí, deixa eu autorizar a entrada. Então, isso nos leva a pensar justamente como esse tipo de articulação é feita com as singularidades dentro desses dois povos são a frente de estudo da Hanna, que é o Império Austro-Húngaro de um lado e o outro o Império Alemão, né? No seu processo de unificação, né? Primeiro ele fala dessa questão desse referencial pan-germânico, né? Que justamente é o contexto mais da Alemanha, né? E que justamente essa questão dessa eslavofilia, né? Que é a cultura eslava representante do povo alemão, né? De uma das raízes alemãs, esse tipo de fascínio que se exerce ao redor de uma noção de nação, como política nacional de força, que se manifesta através da exigência popular da ralé, a partir desse, digamos, esse ideário tribal, né, que se manifesta até semelhante a uma raça, não é raça no sentido de pele, étnico propriamente, mas é interessante como, em vários estudos da questão que se coloca na Europa, a questão do racismo representa esse movimento tribal, um movimento cultural, um movimento político, esse tipo de idolatria que se faz ao redor de certos referenciais de nação, né, de povo, né, principalmente de povo, né, o povo com base de um racismo, que é um racismo civilizatório, cultural de povo, de um povo que se identifica e que faria de tudo, inclusive experiências totalitárias para se afirmar, né. Eu acho muito interessante essa nomenclatura ampla do racismo, né? Que vai depois se configurar como racismo de pele, o racismo de continentes, né? Enfim, de uma maneira muito trágica, né? Pelo colonialismo, principalmente o ultramar, né? Que no nosso estudo a gente já viu uns capítulos atrás colonialismo ultramar, e agora a gente está vendo colonialismo, imperialismo interno, né? Das nações europeias como tribos, né? Esse nacionalismo tribal. Em contraponto à experiência da inteligência russa, que vai se colocar como uma elite pensadora, ao contrário dessa manifestação, dessa fé tribal, né, muito vigente na Alemanha, existe uma articulação filosófica, mais política, mais elaborada na Rússia, na qual essa consciência unificada vai se manifestar muito mais nas elites do que nas massas populacionais do povo russo, né? Gerando assim um tipo de relação mais piramidal, mais vertical, né? Enquanto na Alemanha a gente tem a massa, a ralé como força propulsora desse fanatismo racial, né, de povo, na Rússia a gente tem já um referencial mais de uma elite de inteligência, de pensamento, que vai buscar exercer esses ideários de unificação a partir delas mesmas, e a massa fica ao Deus dará enquanto massa, né? Nesse contexto, ela destaca o Georg von Schonetter como um pensador, escritor e político austro-alemão que vai, de alguma forma, encarnar todo esse ideário totalitário, né, como um grande idealizador disso, centrado no antissemitismo austríaco, né, nesse tipo de consciência tribal que vai virar... Aí nesse capítulo é muito interessante no sentido geral, não estou nem seguindo as páginas, eu estou na altura da 334. Mas o que se faz dizer... Existe uma grande contradição que eu acho muito interessante e trágica nesse capítulo, né,
que é dizer que da relação de um antissemitismo situado no contexto dessa unificação dos países como nacionalidade tribal, né? O povo judeu ele vai emergir como um povo do ideário de uma pátria sem Estado, né? E que isso tem a ver com esse tribalismo, né? Essa pujança de um povo com uma cultura forte a ser defendida, né? Que o judeu é uma cultura forte a ser defendida, que há milênios vive sem um Estado, né, esparramada no mundo, sofrendo todas as vicissitudes dos preconceitos, dos extermínios, e se preserva a partir de uma cultura forte, de uma religião forte, a partir de um elemento cultural muito tocante, que é a questão do ser o povo escolhido por Deus, como parte das escrituras e da cultura deles. Isso, por um lado, no sentido afirmativo, demonstra que as nações podem se unificar de uma maneira independente da burocracia do Estado e do interesse dos políticos de Estado. É o povo falando mais alto, né? Um povo, uma cultura. Isso incita a uma identificação com a nacionalidade tribal. Só que, em contraponto, essa questão de ser o povo escolhido por Deus cria duas categorias, né? Os judeus, que são escolhidos por Deus, e todos os outros povos. E gera com isso um ressentimento dos outros povos, né? Porque se houve um processo de escolha, os outros não são escolhidos, os outros são inferiores, são os excluídos de Deus, né? Os escolhidos e os excluídos. Então, jura um sentimento de ódio, de ressentimento, que vai tanto buscar exterminar os judeus, justificando tanto, considerando, até por escritores como Voltaire, que dentro desse discurso de que o judeu é o povo escolhido, tem uma arrogância, tem um medo, tem um orgulho, tem um perigo, né? De um povo que se consideraria escolhido por Deus, e a presença desse povo seria temerosa, né? Isso está em alguns escritos até de filósofos importantes como Voltaire, né? Gerando justamente essa anormalidade, a normalidade seja do povo nômade, né, que é o judeu, que, repito, contraditoriamente se inspira a noção de uma nacionalidade sem Estado. Isso é liberador, né, porque a cultura do Estado, a cultura do povo que se impõe, né, mas, por outro lado, desperta sentimentos de inferioridade, já que é o povo que se coloca como escolhido por Deus. Tá? E tem um elemento da nacionalidade tribal que ela vai falar em alguma mais para o fim, que é assim, a marca é como se todo povo que se identifica, seja, por exemplo, como eslavo, como russo, etc. e tal, como se ele tivesse uma marca em si que o vangloriasse, o legitimasse, o chancelasse, né? Independente de ser uma pessoa, um povo organizados ou desorganizados, né? Como se isso já fidelizasse, já garantisse que a pessoa seria digna, superior, respeitável, né? Isso dá margem para trilhões de dogmas e para trilhões de problemas, né? Fazendo essa articulação desse antissemitismo a partir desse temor que se tem ao redor da figura do judeu, que é um preconceito, né? Inclusive, citando na página 337, que tem a escrita dos Protocolos dos Sábios de Sião, em 1900, escrito propositadamente e falsamente pela polícia secreta russa em Paris, uma forma de afirmar o poder do rei Nicolau II, único pan-eslavista, né, que usa desse livro forjado, né, para impor o seu poder político. Mais uma vez, historicamente, várias vezes o judeu o povo judeu sendo um elemento de afirmação política de outros povos e outras civilizações, né? Sendo que esse livro se contrapõe no sentido, se compõe, na verdade, né? Com o ideário nazista do livro Minha Vida do Hitler, né? Nessa tensão entre nazismo e antissemitismo, né? E que só depois isso que era colocado dentro desse ideário de nacionalidade tribal só vai mostrar seus efeitos nefastos com o totalitarismo do Stalin, com as consequências do nazismo de Hitler, né, destrutivo de Hitler, né,
E aí ela escreve até de uma maneira se contrapondo como era colocado o stalinismo ou o nazismo seria colocado como salvação diante de uma conspiração judaica que seria a pior de todas e acaba dentro dessa falsidade forjada, acabam sendo tanto stalinismo como nazismo governos destrutivos, terríveis, né, como a gente acompanhou na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais, né, e nos processos totalitários advindos desse período histórico, né. E, enfim. Aí, justamente no fim da página 338, começo da 339, ela cita Voltaire, Taine e Renan, que são grandes pensadores que mostravam aquilo que eu já falei do risco da cultura judaica como escolhida por Deus, né? Que isso, como já disse, também desperta ódio, ressentimento e medo, né? De quem não é judeu. E, por sua vez, dentro desse contexto, quando começa a falar da herança da ilegalidade, ela vai colocar algumas questões, tá? Que esses países que não eram unificados, que eram um conjunto de várias tribos, né? As dezenas de tribos, né? Que às vezes falavam a mesma língua, tinha uma raiz cultural, mas eram subgrupos que não tinham uma unificação nacional, né? Mostrava que esses países, justamente por não serem unificados, eles não tinham uma cultura constitucional, de constituição. Então, o desprezo pela lei, essa questão da ilegalidade, era inerente a um povo que era, durante milênios, fragmentado, né? Ou séculos fragmentado. E que essa falta de respeito à legalidade, isso impulsionava a articulação interna deles, que era rudimentar, né? Eles estavam se criando como unidade nacional, né? E dando margem seja para a ilegalidade, seja para o despotismo das monarquias vigentes nesse conjunto de grupos fragmentados, né? Como também uma tendência a uma burocracia que não seguia a lei, mas que seguia decretos, né? Muito mais fácil você impor um decreto do que fazer uma lei que tem que ser respeitada por todos, né? E criando justamente essas frentes de despotismo, de burocracia, de ilegalidade, né? Ela cita inclusive o Kafka, né, que faz parte da cultura austríaca, né, eu estou lendo, aliás, atualmente o processo do Kafka, não tinha lido ainda, como exemplo desse micropoder totalitário, absolutista, da burocracia, né, e que a burocracia, de alguma forma, refletia a proposta totalitária desses poderes ramificados, né, destacando com muito destaque a Rússia czarista, né, com um grande contexto no qual a questão política se alinhava às burocracias, né, as burocracias como armadilhas, né, enfim, e que esse aspecto, entre aspas, organizacional das burocracias também era uma forma de exercício de poder totalitário. É isso que eu tenho para facilitar com vocês, né? Agora a gente pode compartilhar. O que vocês acharam? Quem leu, compartilha a leitura. Quem não leu, compartilha a percepção. Quem quer se manifestar? Esse é o momento da gente compartilhar os afetos. Eu, pessoalmente, gostei muito, principalmente da primeira parte. Essa parte da ilegalidade é um pouco repetitiva. Mas eu vou levar que os países que não eram unificados não tinham uma cultura constitucional. E como isso faz diferença, né? Como isso faz diferença. E que isso dá margem a médio prazo na história para trilhões de conspirações e guerras de cunho totalitarista, né? Vendidos com a melhor das intenções como um entusiasmo nacionalista tribal, né? E sempre a ralé, que pode estar em qualquer classe social, né? Evocando esse fanatismo, né? Totalitário. Né? Gosto muito de ler que esse livro vai montando um mosaico, né?
Gosto muito de ler. Né? Não acho que é um livro que a gente vai... Eu não vou conseguir memorizar o livro. Tenho certeza que muita coisa eu já esqueci. Mas a experiência do mosaico, né? Acho que a experiência da escrita da Hannah, que é uma escrita muito profunda, muita pesquisa. Mas você vai montando um mosaiquinho aqui, um mosaiquinho lá, né? O totalitarismo é uma coxa de retalhos, né, gente? Hoje é 11 de setembro, um dia muito especial no Brasil, né? Guilherme levantou a mão? Bolsonaro condenado, né? É. Mas eu acho interessante essa ideia, né? Do como que o nacionalismo tribal ele impede a percepção do outro como um semelhante, sabe? Porque se for pegar o que estava acontecendo nos últimos capítulos, né? E for fazendo um certo recorte, é que vai literalmente criando a ideia de um inimigo externo para a gente se opor, no qual que a gente consegue se manter unidos pelas nossas semelhanças, sabe? Nesse sentido, né, parece então que o quanto mais homogêneo for o corpo nacional, né, mais você tem o reconhecimento daquele que está do seu lado como um semelhante e menos do outro como um semelhante, sabe? Aqui eu quero evitar usar a palavra humanidade, porque chega num humanismo, sabe? Porque é literalmente um certo ódio ao vizinho, sabe? Um ódio ao aquele que tem alguma diferença. Eu acho que nisso parece que impede a gente de formar laços que são mais duradouros, né? Ou compartilhar, por exemplo, de um sofrimento que não seja exatamente aquele o nosso, né? Se cria literalmente competitividade. A partir de superstições e mistificações, né? Como não tem é um afeto exacerbado, né? Pode ver aqui, no nosso país tem... eu tenho uma postura muito ética de não me posicionar na pessoalidade como professor público de universidade federal, embora vocês sejam capazes de perceber a minha perspectiva política e social. Mas a gente vê no nosso país pessoas que argumentam com fábulas, com superstições, né? Com mistificações, né, dos políticos. Eu, sinceramente, eu não ponho a mão no fogo por nenhum político, mas é evidente que tem alguns que preservam valores constitucionais, né? E outros que estão querendo rasgar a Constituição, entendeu? Sempre que eles, né, tem carreiras de vida inteira de rasgar a Constituição, né? Enfim. Então é isso, né? E mostra essa gênese, né, essa genealogia nessa cultura europeia que muitos de nós no Brasil trazemos essa memória no nosso sangue, né? Essa memória de sangue e poder, né? E que isso se reverbera no colonialismo brasileiro, né? O Brasil ele é um país submetido a muitos interesses internacionais, né? Totalitários. Então a questão da ralé que se exacerba, que se deixa afetar por um impulso fanático, guiada por meias verdades míticas, supersticiosas, né? Abominações do pensamento, né? Essa leitura me ensina muito. Quando eu pensei origens do totalitarismo, eu pensei muito mais no totalitarismo do que nas origens. Eu pensava na figura de um, de um poderoso totalitário centralizado, porque ela fala nisso, mas ela fala muito dessa rede, dessa microfísica, né? Desse deslocamento nas populações, nos povos. Né? Tá, tem o Stalin, tem o Hitler, mas tem esse povo que legitima, né? O mito, né? Enfim. Eu acho muito rico.
Me abre muito a cabeça essa leitura. Estou aprendendo muito. Não acho que é uma leitura fácil, mas é tão muito bom estar com vocês. Ler e formar um mosaico, né? Acho muito bom. Natane, boa tarde. Boa noite já. Oi, boa noite, pessoal. Oi. Tá me ouvindo bem? Sim. Então, ouvindo aí, né, vocês, pela leitura, né, também, assim, quando eu pensei né, assim, pelo título, né, do livro da Ana, me veio também muito mais o totalitarismo do que a origem em si, e aí eu fiquei pensando, né, assim, quando ela vai expandindo, né, eu sinto, assim, que ela vai, né, trazendo todo esse aspecto, vamos dizer assim, dos povos, né, para a gente entender de onde vem, né, as classes, né, enfim, as lutas, né, entre nós, e o quanto que isso tem a ver, né, as organizações políticas, o poder, né, com a formação do totalitarismo, e aí eu fico pensando o quão pouco a gente sabe, né, assim, de política, a gente não aprende, não nos é ensinado, né, e assim, será por quê, né? Claro, né, para sabermos. Na hora que eu li aqui a questão do decreto, fez todo sentido, porque eu falei, gente, como assim? Eu nunca soube, nunca saberia se eu não tivesse lido este livro. O poder dos decretos sobre nós. E assim, acho que mais me entristece é o quanto muitos de nós não sabemos disso, né? O quanto somos facilmente convencidos de que a lei ali, em forma de decreto, é para assegurar algo para nós, e na verdade não. Né? Já a gente nem aqui fala no sentido de que nem se sabe o que está falando, né? As pessoas nem sabem o que está sendo colocado ali, né? E precisa consultar o povo, né? O povo precisa saber, já foi colocado e pronto, né? Então, assim, fico pensando nisso, né? A gente precisa passar assim várias etapas no nosso processo de educação para termos a possibilidade de entendermos a política a partir de pensadores, porque entender a política a partir das eleições, a partir do que fulano ciclano fala, a partir do que posta nas redes sociais é uma coisa, né? Agora, a partir da nossa construção histórica, acho que vem da educação, né? O processo da educação e que é falado, né, nas escolas, mas acho que fica a gente sabe que a educação, né, assim, tem sido cada vez mais boicotada, né, tem todo um processo aí do que pode ser falado ou não pode ser falado, né, mas eu ainda acredito na educação, porque pelo menos hoje nós temos a obrigatoriedade de falar aí, né, agora a partir da lei, dos povos originários, né, e da negritude, né? Então, eu fico com essa esperança, assim, de que ainda que há né, esse boicote na educação, acho que não, é possível, pela educação, pensarmos, né, levarmos aí a reflexão crítica, né? Bom, não sei se fez sentido. Obrigado pela partilha, Natânia. E só frisando aqui, esse é um evento de uma universidade federal, né? Eu estou aqui como professor de universidade federal, na equipe Guilherme, na equipe Ayara, e vocês aqui. Esse projeto não existiria nesse modelo se não fosse uma extensão de uma universidade federal. Tá? Entendam por quê. Muitos políticos e cidadãos são contra as universidades federais, né? Mais alguma questão, pessoal? Eu soltei aqui um pequeno por que será que eles são contra, né? Por que será, né? Pegando um pouco balbúrdia, fala que é balbúrdia. Olha, a gente está fazendo balbúrdia aqui, gente. Entendeu? Qual que é o escândalo? Que fosse, né? Que tem contra o balbúrdio? Tem contra que a gente ser feliz? Sabe? Tem contra a felicidade? Meu Deus do céu. Mas assim, eu acho interessante esse lugar, né? Trazendo tanto a sua questão quanto que a Natane trouxe, né?
É o fato que a Hannah Arendt, ela consegue redimensionar o totalitarismo, né, para as pequenas coisas. Sim. Não é algo de gente grande, né, assim, no sentido de... pegando o que ela mesma vai dizer nesse capítulo, né, do mito, né, do personagem, do herói, mas sim literalmente de como esse processo ele foi construído e foi se organizando a partir de outros movimentos que foram compostos de pessoas. Né? É como se ela apontasse pra gente que ninguém é impune no seu lugar da história. Sabe? Gente, vamos pensar dois instantes, né? Todo momento ele é histórico. O que a gente a gente está deixando passar no nosso mundo e a gente não está percebendo o nosso lugar nessa história, das coisas que estão acontecendo, dos movimentos que estão acontecendo, sabe? Eu penso muito que acho que a maioria de nós, né, é como ela descreveu alguns capítulos atrás, né, aquele cidadão que não percebe o que está acontecendo, sabe? Acho que apenas um movimento passageiro não vai ter muita repercussão e vai ser só isso. Aí quando a gente percebe, nós temos um presidente totalitarista, conservador, tradicional no poder. Como que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Eu vou repetir, eu detesto a palavra conservador. Para mim, se você é conservador de todos, né? É químico. Conservador é químico. Faz mal. Eu detesto, prefiro fundamentalista, prefiro reacionário. Eu me acho um ser humano conservador no sentido que eu conservo todo ser humano que está na minha frente, toda maneira de se viver, entendeu? Se os conservadores fossem conservadores, não tinha essa exclusão. A palavra conservar, na minha concepção, demanda incluir. Demanda preservar a diversidade, a pluralidade. Eles não são conservadores, são destrutivos, destruidores. Entendeu? Um exclusivismo que depois se torna sobre eles na autodestruição. Você quer discutir nomenclatura? É uma coisa assim, não. Vocês entenderam o que eu estou falando, né, gente? Não, eu entendi o que você quer dizer, mas assim, eu acho que é conservador exatamente pelo fato de que não quer que as coisas mudem, sabe? Pode ser por aí, tá? Sabe? Vai, o fundamentalista, depende do fundamento. Depende do fundamento, é por aí, né? Vamos fazer uma aula de etimologia das palavras? Cara, porque é isso, cara, eu sou fundamentalista. Eu acredito na ética das relações humanas. Sim. Mas no final também é conservador. Eu sou reacionário, eu reajo contra a opressão. Eu sou... Vamos rir, né, Nazaré? Muito justo, Fernando, muito justo. Tem reacionário, reage contra a pessoa também, né? Isso aí é uma revolução. Uma revolução, entendeu? Não vai sobrar palavras sobre palavra. E eu acho que essa questão, sabe, Nazaré? Aqui é um pouco de... Eu sou como você vê numa comuna, você divide as coisas com os outros. Isso é uma família, literalmente, na maioria dos casos. Mas assim, eu acho que é exatamente essa questão, sabe? De entrar a palavra com conceito, sabe? Tem sempre uma quebra entre o que se diz e o que se vê do que se diz, né? Né? Tem sempre algo mais fundo do que isso, sabe? Do que a própria palavra permite dizer, sabe? Eu acho que, por exemplo, tem uma tradicionalista, né? Depende da tradição. Sim. Sabe? O que essas pessoas estão querendo conservar, as últimas consequências? Eu acho que isso que a gente tem que perguntar.
Qual que é o fundamento dessas pessoas? O que essas pessoas estão reagindo, sabe? A gente fala essas palavras como se elas fossem autoexplicativas. E esse pessoal reacionário, né, clássico, eles estão usando termos como liberdade, democracia, liberdade de expressão, censura. Entendeu? Fica criando um relativismo aí, num tipo de proselitismo, exercício de retórica sem fim, né? E a pessoa repercutindo totalitarismo usando o termo liberdade de expressão. Essa semana, o patético do Trump, a assessora dele disse que o Trump poderia usar de forças militares para garantir a liberdade de expressão. Liberdade para matar, ué. Ele mudou o nome de Ministério da Defesa para Ministério da Guerra, vocês viram? Sim. Faz favor. Eu acho que ele está simplesmente esclarecendo os fatos, né? Quando os Estados Unidos não estiverem em guerra. Mais alguma questão, pessoal? Tá vendo como esse... Gente, lê o texto, compartilha a leitura. Não lê o texto, compartilha a percepção, porque esse é o sentido do encontro. São os afetos compartilhados, né? Viu? Semana que vem tem o Johnny, né, Johnny? Oi, Johnny. Sim, fez assim. Então, acho que é isso, né, gente? Foi muito frutífero hoje. Grande abraço para todos, todas e todos. Abraço para a Thalita, que não pôde estar conosco hoje, tá? Valeu, até semana que vem. Vou finalizar a gravação. Quem quiser conversar, a gente conversa.